Segundo a pesquisa nacional de violência doméstica e familiar contra a mulher, cerca de 30% das mulheres já sofreram algum tipo de violência emocional ou abuso psicológico. Esse dado é extremamente alarmante e a gente precisa de falar isso. E o podcast de Segundas Intenções, ele fala o que muitos pensam, mas poucos têm coragem de dizer. E hoje eu trouxe uma convidada que é uma Barbie Profissões, fiquei sabendo, hein? Marília Maiorga, que fala professora, bióloga. Não, vou deixar ela se apresentar, que ninguém melhor do que ela mesma se apresentar. Marília, seja muito bem-vinda ao Segundas Intenções. A gente vai falar sobre relacionamentos, como a gente sobreviver, mas não só como sair, mas como a gente se reencontrar, porque você tá linda, plena. Seja muito bem-vinda. Ai, muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui. Falo das profissões? Não. Né? Pode falar um pouco. Fala um pouco do que você está fazendo hoje. Hoje eu continuo trabalhando com educação. A base é a educação. Ótimo, ótimo. Educação hoje online, já tive na educação presencial. Minha formação é como bióloga, professora de biologia por muitos anos. Que delícia. Então, assim, a base é a educação e ótimo. Esse o cerne. Ótimo. Fala um pouco da sua história, Marília. Como é que foi? Você é mãe, né? Você é casada? Como é que foi isso aí? Fala para os ouvintes para eles escutarem essa história que, para mim, é sensacional. Ai, bacana. Então, sou divorciada, tenho 3 filhos e hoje me sinto eu. Eu acho que a gente pode partir desse lugar, assim, de que hoje eu me sinto eu. Tive um casamento longo, de 15 anos. Então, assim, foi todo um processo que me trouxe onde eu estou hoje, que é nesse lugar de estar inteira, de resgate da minha identidade, de um resgate de uma autonomia. Autoestima. E foi, assim, um processo, né? E um ciclo muito grande, assim, de ir lá embaixo e voltar. Se reerguer. Exatamente. Hoje me senti íntegra, né? Qual foi o momento que você se lembra, talvez você nem se lembra, mas que você caiu a ficha, caramba, eu não consigo identificar quem sou eu, quem eu me tornei, o que eu estou me tornando. Teve um momento que a ficha caiu? Você lembra disso? Houveram alguns pontos, assim, de idas e vindas, de trazer essa consciência e, novamente, a rotina, a vida, tudo me engolir novamente. Mas teve um ponto específico, assim, de inflexão, que eu tinha me mudado para uma cidade que era bastante fria e eu precisei sair para comprar roupa, sabe? Porque as minhas roupas... Aqui a gente morava no Espírito Santo. Aqui o inverno é de 21 graus, né? Exatamente. E aí eu cheguei no provador, eu me olhei no espelho e eu não me reconheci. Eu não sou essa pessoa que eu tô vendo aqui. Não é assim. Quem sou eu nesse cenário aqui? O que eu tô fazendo na minha vida? E a partir desse lugar, assim, desse ponto, eu falei, não, já não dá mais para seguir dessa forma. Foi ali a decisão. Foi ali a decisão. E a partir dali, assim, tudo mudou de verdade. Porque antes eram só conjecturas, eu só pensava, eu só tentava, mas não tomava uma ação efetiva. E a partir dali foi... Você acha que, de uma certa forma, foi um relacionamento um pouco tóxico? Apesar das coisas boas que deixaram as crianças, as histórias, as memórias, mas você vê que teve uma parte meio tóxica? Sim, houve sim uma questão de toxicidade, inclusive pensando aqui, né, nesse convite bacana, eu entendo que eu tenho muito respeito, né, vivi 15 anos, né, com uma pessoa. Pai dos seus filhos. Pai dos meus filhos, então, mas que, embora eu entenda que ele viveu um processo dele, que ele está vivendo um processo dele de amadurecimento emocional, pessoal e tudo, mas isso não elimina a história, o que de fato vocês aconteceu, viveram. O que nós vivemos, né? E assim, tem pontos que foram muito específicos
E com o tempo a gente vai entendendo que estávamos num lugar onde era uma fundição, eu penso, sabe? Quando a gente deixa de ser quem se é e assume a vida do outro. E esse não é um propósito de um casamento, né? Quando dois se unem, é para que dois se tornem um, mas de uma forma saudável. Saudável dentro. E não que um se apague e se anule. Exatamente. Né? Porque eu vejo o que acontece em alguns casamentos que tem uma toxicidade ou tem até um abuso. Para a gente tentar, eu vejo muito isso no consultório, eu já passei por várias situações também no meu casamento, que às vezes a gente vai se apagando como se a gente fosse um desenho de lápis, né? Que a gente pega uma borracha e começa a se apagar, e se apagar. E a gente está no desenho os dois na imagem, e de repente a gente se apaga e a gente só vê a sombra de quem éramos ou de quem somos, né? E aí os dois se tornam um, é porque só sobrou um, porque você se anulou totalmente. Não sei, você consegue perceber isso? Sim, o que eu percebo é como se eu houvesse sido fagocitada, assim, sabe? Deixada de existir, os contornos, os limites deixaram de existir e passamos a viver a vida de um dos lados só, sabe? Todas as decisões, todos os caminhos, tudo era a partir de um só. Hoje, conhecendo o que você conhece, entendendo o que você entende, você acha que os seus sentimentos eram invalidados? Bastante. Ou você se sentiu ouvida? Eram bastante invalidados. E não me sentia ouvida e nem com força suficiente para falar. Para lutar pelo direito de fala? Sim, sem estar presente ali, porque em algum momento eu já não tinha uma segurança de que o que eu pensava estava coerente com o que era real. Então eu me sentia também deslocada naquele lugar, de não conseguir expor o que eu queria, quais eram os meus desejos, quais eram as minhas vontades, quais eram os meus porquês, meus senãos, e eu não podia nem assumir um lugar de vulnerabilidade, assim, de me apresentar, olha, é isso que eu tenho. Você em algum momento compartilhou que você estava em sofrimento? Porque acontece, a gente tem um cenário assim, dentro do consultório eu estudo muito essa questão do abuso, né? Tem até mentoria sobre isso, que é aquela mulher que às vezes ela até tenta falar, mas é invalidada, ou é ridicularizada, ou fala, né, ouve aquela fala, não, pelo amor de Deus, para com isso, você está ficando doida. Não, você deve ter algum problema. Não, nossa, não faz isso não, tem nada a ver. Você vivia isso de uma certa forma, ou você sentia assim, não, eu não tenho força mais para lutar, eu já tentei e não tenho mais coragem de falar porque já aconteceu tanta coisa que eu já não tenho mais força para falar. Eu percebo que eu tentei bastante e por vários caminhos diferentes. E o único que eu não tentei foi partir desse resgate de quem eu sou. Né? Eu tentei por várias abordagens diferentes, trazer consciência, conversar, tentar entender as questões e o trauma do outro e o porquê que o outro agia daquela forma, o que, ao meu ver, e você pode compartilhar comigo ou falar o que você entende sobre, que o outro, eu tentei entender por que ele agia daquela forma. E buscar um lugar de salvadora do outro, de entender o porquê que o outro fazia o que fazia e buscar uma solução como se eu fosse capaz de mudar o outro. Então eu me coloquei nesse lugar de pesquisar sobre, sabe? Pesquisar sobre os motivos, tentar entender os traumas passados, tudo que viveu na infância. E eu comecei a me ver naquele lugar de
E aí eu já passei por um lugar de terapeuta, eu já não era nem mais esposa. Aí você deslocou sua função, né? Desloquei, aí a Barbie, né? Aí veio a Barbie. Veio a Barbie Exatamente. Então eu inverti meu papel numa busca de salvar o outro. Mas o outro queria ser salvo? Não queria ser salvo. Inclusive, esse é o cerne da questão, né? Então, assim, por mais que a gente conversava, em alguns momentos vinha aquela ideia de que, ok, eu acho que eu preciso também, eu preciso disso, eu preciso buscar uma terapia, eu preciso... E ali, do dia para a noite, ou de uma hora para outra, já virava, não, isso é loucura, não, você tá exagerando, não tem nada, não tem isso, não, é exagero. É importante a gente entender, né, que às vezes assim, a gente é criado num ambiente que gera trauma, igual você falou, né? Então você estava tentando entender. Então eu acho que o caminho é esse, a gente tentar entender o trauma do outro, tentar entender a dificuldade do outro e gerar auxílio dentro daquele ambiente. Mas o que a gente precisa de entender, principalmente no ambiente cristão, que às vezes a gente vai se anulando a ponto de não se reconhecer e o outro não quer ajuda. A gente tem um limite para isso. Aqui eu não estou com a intenção de fazer ninguém separar. A história da Marília é uma história de superação. Ela divorciou, ficou ótima, a coisa deu certo, fluiu. Nem toda história vai caber um divórcio. Algumas histórias cabem a restauração. Mas quem decide que se vai por esse caminho não é você como pessoa, você como casal, compartilhando a informação com seu marido, compartilhando com a sua esposa, porque você está vivendo numa relação onde você não está se sentindo bem. Você está ouvindo uma pessoa dando uma declaração do que ela viveu. E a gente precisa de entender isso, porque o limite é do outro, não é nosso. Se o outro decidir mudar, aí a gente consegue auxiliar a mudança. Mas se eu não estou errado, eu não estou errada, não, eu estou fazendo tudo certo, por que eu vou para a terapia? Será que de fato o problema sou eu? Ou será que o problema não pode ser você? Isso soa bem familiar, bem familiar. E a gente seguiu nessa busca, né? Eu, né? Seguir nessa busca. E aí dentro do processo terapêutico você se reencontra. Exato. Aí você fala, eu sei quem eu sou. Não sou eu o problema. A partir daí mesmo, de entender quem eu sou. Realmente, até com uma isenção do sentimento ali, do fato em si, né? Quem eu sou nesse meio? Eu não tenho que salvar o outro, eu não tenho que entender por que o outro é assim, ou porque ele age assim, ou porque ele fala assim, ou porque ele me machuca assim, ou ele... Mas de que lugar eu estou falando? Por que eu permito? Por que eu estou permitindo que isso aconteça? Essa palavra é importante, né? Eu me permito. Até onde eu me permito? Porque eu tenho o meu limite. Se eu for me permitindo muito, tem coisa que eu não vou... É a questão, né, daquela palavra, né? Eu sempre falo, tanto com homens quanto mulheres que eu atendo no consultório, porque fulano colocou um adjetivo pejorativo em mim. Né? Vamos colocar um adjetivo que não é tão pejorativo. Me chamou de chato, de chata, mas isso me incomodou. E que hora você colocou o limite? Falou que eu não aceito mais isso. Não, a gente vai permitindo que aquilo... Aí depois de um adjetivo vem mais um. Aí depois vem mais um. Vem mais um, vem mais um, vem mais um, e daí a pouco você já está afogado, atolado em adjetivos e situações, você já não consegue mais respirar, não consegue mais conversar, porque na hora que você vai conversar, o outro já te dá um fecho que você fala assim, nossa, mas não posso falar nada. Né? Que aí a gente volta para a questão do ciclo do abuso. Você já ouviu falar no ciclo do abuso? Ouvi falar. Não conheço profundamente, mas já ouvi falar. Você já ouviu falar e já se reconheceu? Já, muito. Que é aquela fase muito. Que tá tudo maravilhoso, aí vem aquela fase de tensão, aí tem aquele momento de explosão. Puff. Aí você fala assim, ai, nossa, eu tenho que sair disso, eu tenho que desistir. Aí a pessoa percebe que vai te perder. E ela vai para a fase de reconquista, que é a lua de mel. E aí você fica assim...
É uma psicóloga que descobriu isso. Esqueci o nome dela, acho que é Leonor, alguma coisa, eu esqueci o nome dela agora. Mas é muito interessante isso, que aí a pessoa vai para um período de reconquista para fazer com que você lembre daquele período bom e tal. E aí você fica, ai, mudou, né? Tudo vai ser diferente. Sim, nossa, e é tão maravilhoso. Como que um ser humano pode ser tão ruim, mas não, hoje ele não é ruim, hoje ele é maravilhoso, hoje ele é incrível. Será que eu tô ficando louca? É exatamente isso. Será que eu tô ficando louca? Eu tenho esse sentimento. Né? Será que eu não tô exagerando mesmo? Será que... Mas ontem ele foi tão bom. Mas anteontem, cara. Anteontem eu me senti um lixo. Não, mas será que é o mesmo? Não, eu acho que foi anteontem, né? Mas ontem e hoje ele tá melhor. Será porque não mudou, não? Né? Ele fica naquela dúvida, Sim. né? Então eu vou dar uma chance. Porque eu sou muito crédula, eu acredito muito em Deus. Então eu falo, Deus mudou, operou um milagre, fez uma transformação e é a vida que segue. Só que o que eu percebo, o que falta é posicionamento. Não é confronto. Eu falo isso muito com meus pacientes. Não é confrontar o outro, mas é se posicionar. Falar, olha, eu não vou aceitar isso aqui. Eu já passei várias coisas no meu casamento, passo várias coisas no ambiente dentro do consultório, e eu falo, o fato de você se posicionar, até com o filho também, eu acho que a gente tem que se posicionar, sim, colocar o limite, né? Porque eu até brinco e falo assim, dinheiro de pai e mãe não é dinheiro de filho não é dinheiro de pai e mãe. A gente precisa entender essas, né? Nossa, eu estou programando aqui comprar isso aqui e tal. Quanto que custa o negócio? R$2.500. Você tá doido? Como você programou uma compra dessa e não falou nada comigo? Então, eu acho que é interessante a gente colocar o limite para o filho, a gente colocar o limite dos pais, até onde os pais entram na nossa relação, invadem, roubam o papel, né? O limite do outro, igual você falou, né? Teve uma hora que foi assim... Como é que você falou? Gostado. Pessoa de biologia tem essas coisas, entendeu? Então, assim, foi tomar num lugar que vocês falam, como que eu cheguei? E aí você não entra num lugar que você não tem voz, e a partir dali você está vivendo tanto tempo naquele lugar. Por osmose. Vamos continuar na célula, eu gosto. Maravilha. Aí você vem por osmose. Você está vivendo. Famoso Zeca Pagodinho, deixa a vida levar. Exato. E você nem sabe como fazer mais. Você já não sabe quem você é, como que você vai se posicionar, como você vai delimitar os seus contornos, se você não sabe quem você é. Você precisou de ajuda? Você teve ajuda? Fez terapia? Tive ajuda terapêutica. Foi. E comecei, né, num processo de busca de autoconhecimento mesmo, mas um autoconhecimento não esse raso que a gente vê hoje, infelizmente, nas redes sociais. De ler um livro de autoconhecimento, de ver uns vídeos e tá tudo bem. Mas de estudar mesmo. De estudar mesmo, de um mergulho mais profundo, de buscar entender, de buscar apoio, que eu acho que o apoio com outras mulheres que passaram pelo mesmo lugar, de estar em grupos que passaram e passam pelas mesmas situações, porque é inegável que cada relação é uma relação, cada pessoa é uma pessoa. Então eu até volto a reforçar essa questão do que a gente vê muito raso na rede social, porque a gente não pode tomar ninguém como parâmetro, a relação do outro como parâmetro, nem para o bem nem para o mal. Exatamente. Mas quando você está ali num grupo de mulheres que está passando pela mesma situação que você se fortalece. Vocês trocam, vocês estão falando a mesma língua. E é óbvio que com o apoio de uma mediação, né? De uma mediação terapêutica, de alguém ali que está ali, que consegue olhar para todo o cenário com carinho, com cuidado, mas também com uma isenção, né? Sim, sim. E você já participou desses grupos, já, né? Pelo jeito que eu entendi, sim. Já. Você viu resultados, você viu pessoas conseguindo, não só você, mas você viu pessoas tendo resultados expressivos? Como é que foi isso, Marília? Sim. Mulheres que se entenderam também, né? Que entenderam o funcionamento, a dinâmica própria e a dinâmica do relacionamento
e conseguiram, não necessariamente se divorciaram, né? Umas como você restauram, falou, outras era a história de cada um, né? história de cada um. Então, cada um sabe até onde vai, qual que é o limite, quais são as suas questões, né, dentro do relacionamento. Mas, sim, e é muito bonito ver esse resgate. Independente de ser um resgate próprio, assim, de separação, ok, hoje a gente tem, cada um segue o seu próprio caminho, quanto esse resgate do casamento mesmo, da restauração ali. Daquele ambiente, né? Daquele ambiente, então... Eu tenho uma mentoria chamada Poda, né? Que o Poda significa... Vou aproveitar e fazer meu merchan também aqui. Mentoria Poda, se você está passando por isso, tem como você sair com ajuda, mas sair do abuso. Não necessariamente sair da relação. Essa decisão de sair da relação é de cada uma de vocês. Então, você entende, e eu sempre falo, ora, pede a Deus um direcionamento, porque quando Deus está no controle, as coisas simplesmente acontecem. Tem dia que até que no podcast dá uma sucessão de acontecimentos e no final dá tudo certo. Porque quando Deus está no controle, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, eu creio muito nisso. Então, ora, pede direcionamento a Deus, qual é o caminho que você tem a seguir. O nome da mentoria é Poda, que significa podar para florescer, podar para crescer, frutificar, mas é um acrônimo. Permita-se, ouse, decida e haja. E aí eu vou fazer uma brincadeira com você, que pode? Você me permite? Claro! O Poda na prática, para vocês entenderem como que funciona. Permita-se. Qual o sentimento que você permitiu sentir primeiro? Eu estou viva. Caramba, que forte, Marília. Eu estou viva. Antes de se sentir viva, você sentia que estava ali só existindo. Sobrevivendo. Aí eu brinco com os meus filhos, inclusive, porque hoje é leve, né? Na época não era leve, hoje é leve. Mas assim, eu era um zumbi. Nossa. Qual a idade dos seus filhos? 24, 18 e 6. Caramba, tem assim, né? Um pequeno, um do meio, né? Extremamente diferente, né? Sim. Caramba, e eles, né, vivendo isso, crescendo, vendo essa mudança sua, acho que o que recebe um grande benefício também é o de 6, né? Dessa mudança de uma mãe mais leve, né? Mas eu sinto que todos eles. Todos eles? Inclusive, conversando com eles há pouco tempo, perguntei o que vocês sentem, assim, de diferente na vida da mãe, assim, o que vocês percebem? E foi exatamente o que eu ouvi do mais velho, foi... mãe, é que hoje você toma decisões, você faz as coisas que você quer fazer, assim... Você vive? Vivo, exatamente. É forte, hein? Ouse. Qual atitude pequena que você tomou que mudou por completo a sua vida? Não foi tão pequena. Não? Não foi tão pequena, mas foi de decidir... sair mesmo e fisicamente. Foi difícil? Foi bastante desafiador e muitos medos, né, de como eu vou seguir com 3 filhos, como que eu vou fazer, como que eu vou sustentar. O pequeno era bem pequeno mesmo. 1 ano. Nossa. Como que eu vou sustentar a família, como que eu vou me manter, como que vai ser essa vida nova que vai, uma família que vai tomar uma outra estrutura, que vai precisar de um posicionamento diferente da mãe. Mas, enfim, aconteceu e não foi fácil. Eu tive medo de não ter dinheiro, tive medo de não dar conta, tive medo de não poder ser sustento para eles, para as crianças, sustento emocional, sustento material. Mas o que eu sinto é que passa. Você se acostuma, né? Com o novo formato. Com o novo formato, né? Às vezes a gente se adapta. Eu passo por alguns divórcios, né? Porque o consultório não é só de sucesso, né? Do sentido do ambiente família. Tem a transição e adaptação do sucesso de uma nova família. Aquele formato de comercial de margarina, né, que eu sempre falo, é porque a gente idealiza a família do comercial de margarina, né? Ninguém casa para se separar, né? O divórcio é uma consequência que a gente não planejou, né?
E às vezes a gente nem queria. Às vezes é um só que decide e você é obrigado a seguir o caminho porque aquele decidiu. Então é bem desafiador. E aí eu vejo assim, eles sentem falta da família, né? Sentem falta daquela ideia, mas eu sempre falo, você se acostuma. Sim, sim. A vida toma um novo formato. Você se acostuma com o tempo. Com o tempo. Passa. E realmente é um processo, né? Gera uma ansiedade, eu percebo isso até com outras mulheres, que gera uma ansiedade, um medo persistente, mas passa. No Decida, qual a decisão que foi, assim, agora chegou a hora de recomeçar? Você, né, encontrou, tô viva, né? Você decidiu sair e quando você falou, agora é a hora de recomeçar? Foi quando eu percebi que o que eu vivia no relacionamento não era só comigo. As crianças também sentiam o que estava acontecendo. Eu sempre falo, a mãe que sangra, sangra nos filhos, né? A gente tem que curar. Ter cicatriz, tudo bem, mas ter a ferida sangrando. E até num desejo de protegê-los de alguma forma, eu não percebi que eles não estavam sendo protegidos. Eles estavam ali expostos a tudo que estava acontecendo. Eles sabiam exatamente o que estava acontecendo. Talvez eles não tivessem maturidade, nem discernimento, nem conhecimento para nomear tudo o que estava acontecendo, mas eles sabiam. Aja, o que você fez ou faz que parecia impossível? Que antes de tomar essas decisões, de seguir por esse caminho, você olhava e falava, nossa, eu nunca vou chegar. E hoje, quando você chegou, você fala assim, nossa, nem acredito. Cheguei aqui, que legal. A gente tem que celebrar as vitórias, né? Falar das vitórias também, né? Sim, hoje realmente eu vivo de acordo com a minha verdade. Só um parêntesezinho, porque eu vejo essa questão de minha verdade, às vezes é um clichê também, que a gente acaba vendo como se, eu vivo do meu jeito, faço as coisas como eu quero, e não é assim, porque a gente tem a questão de todos os valores e tudo, não é eu quero fazer desse jeito, eu vou fazer desse jeito. Não é coisa solta, né? Não. Mas assim, eu vivo a minha verdade dentro dos meus princípios. O resgate de quem eu era. É um resgate de quem eu era. E tudo, na saúde, na alimentação, na vida, no trabalho, na espiritualidade, né? Esse meu reencontro com Deus que surgiu após a separação, sabe? Então isso é sensacional, né? Dizer basta não significa desistir, né? Significa recomeçar. Porque é um recomeço de uma nova história, de uma nova vida, né? Sim, tem completamente. De uma nova família, de uma nova versão da Marília. Você acha que nasceu uma nova versão? Sim. Sou exatamente outra pessoa. As escolhas diferentes, tudo diferente. Tudo diferente. A vida completamente diferente, até a forma de enxergar tudo o que passou. Porque já se vão 5 anos e já passou. E por isso, no início, quando eu falei, eu tenho esse sentimento de gratidão. E hoje eu tenho esse sentimento de gratidão que não apaga o que passou, que não apaga o que eu vivi, mas eu consigo olhar num lugar de clareza. Que eu acho que esse é o discernimento, é a intenção, né? Sim. De falar assim, olha, eu sei o que aconteceu, tenho gratidão porque aconteceu, apesar de ter tido cicatrizes. Sim. Mas elas estão curadas. Né? Eu não estou aqui sangrando mais. Hoje eu consigo contar sem sofrer. Sem sofrer, sem nenhuma porque dor. É o perdão, eu sei que é uma história que aconteceu e que poderia ser com outra pessoa. Porque já não me dói mais. Bacana. Quer deixar algum recado para as mulheres que passam por isso? Sua rede social também? Quer deixar um conselho? O que você diria para quem está passando por um relacionamento abusivo, que está ouvindo a gente agora? O que você acha que é importante? O importante é não passar por isso sozinha. Eu segui por muitos caminhos porque eu tentei muito tempo sozinha. E
não que seja impossível, mas é mais doloroso, é mais distante. Eu sinto que é preciso buscar um apoio, e um apoio de quem possa, um apoio terapêutico, um apoio de um grupo, um apoio da comunidade, mas um apoio de quem possa olhar para todo, né, sistematicamente, para tudo que está acontecendo, com cuidado. Pegar a mão na mão, né? Pegar na mão, de falar, tô aqui contigo, né? Porque é pesado, e porque o apoio de quem não consegue perceber, porque só quem está lá dentro que sabe a dor que sabe tá exatamente o que está acontecendo. Né? Então, se eu pudesse dar um recado só, seria: não passa por isso sozinha. Não passa por isso sozinha. Porque é desgastante. E busca ajuda. Busca ajuda. Bacana ver que você fala, né, e a voz dá uma embargada, né? Porque sim, isso foi muito forte para você, né? Sim, foi forte. Mas a voz embarga, mas de um lugar diferente, assim, de uma vontade de querer tirar todo mundo na unha, né? É muito engraçado junto, isso, que a gente quer tirar na unha, na base da unha. Minha filha, sai, vem, eu vou te ajudar, vem cá. Sim. Né? Porque você está ali naquele ambiente, no grupo, você fica incomodada, né? Vem próximo, porque é possível. Bacana, Marília. Uma honra ter você aqui, uma honra falar desse assunto maravilhoso. Quer deixar suas redes sociais, seu contato? Eu tô no Instagram, e nos grupos, né, que eu participo com mulheres, mas o Instagram é meio que um diário pessoal ali do que a gente que legal, vive. Que legal. Eu transformo em escrita, assim, as questões do que legal, eu vou vivendo, Marília, no dia a dia. Que legal, muito bacana. Eu sempre sigo lá, ela bem vegana, bem natureza, e eu acho massa essa vibe, adorei. Ela veio de tênis, eu me amarro num tênis, coloco o salto porque precisa, mas eu me amarro esse estilo mais né, relaxado, mas assim, não é nem relaxado, acho que é o estado, né? É o estado de vida. Sim. Mais relaxado, sem estar preocupado com o que o outro está. Inclusive é esse lugar que eu busco, e é esse lugar que eu tenho encontrado, de tá mais leve, de estar realmente viva e sentindo a vida, né? Que é maravilhosa, né? Tá aí para ser vivida. É um presente. Eu sempre brinco que no Kung Fu Panda, né, tem aquele desenhozinho de criança. Sim. Que ele fala, né, o passado é história, o futuro é mistério. E o presente é agora, por isso que ele tem esse nome. É uma dádiva. Maravilhoso. A gente fala em cérebro do Kung Fu Panda. Acho que é quase isso, mas eu acho sensacional, porque é o que a gente está vivendo agora. Sim. Amanhã a gente não tem controle. Não tem nenhum controle. Né? Mas a gente está aqui, né? Nesse lugar, nesse presente que a gente recebeu, e é isso, a gente está aqui para viver e compartilhar bons momentos. Né? Muito obrigada, Marília, por você estar aqui. Marília, já vou convidar para fazer o grupo da mentoria lá na Poda, tá, Marília? Para estar lá para a gente compartilhando. Se você perdeu sua voz, se você perdeu o seu brilho, se você perdeu a condição de falar, se você não se sente ouvida, se você acha que os seus sentimentos estão sendo invalidados, se você acha que precisa de ajuda, eu convido você a fazer parte dessa mentoria, a mentoria da Poda. A gente precisa de podar para crescer, para florescer, para frutificar, para termos sementes saudáveis. Muitas vezes a gente não consegue, a gente vira aquele galho seco, aquela plantinha num cantinho, assim, eu sempre falo com as meninas, né? A gente fica aquele plantinho, que ainda há esperança de que vai ressurgir alguma coisa sozinha. Mas para uma planta, ela ressurgir, ela precisa ser podada, ela precisa de adubo, ela precisa de água, ela precisa de fertilizante, ela precisa de cuidado, ela precisa de sol. E a gente precisa de ter tudo isso para que a gente tenha boas e novas sementes e floresça de forma abundante. Então venha para a Mentoria Poda, entra lá, me procura no Instagram,
virginia.peles. Lá você vai encontrar um conteúdo vasto sobre a mentoria, sobre tudo que é o relacionamento, para você entender, faça parte do nosso grupo do WhatsApp, tá lá nos destaques e venha fazer parte desse movimento. Bem, toda segunda-feira ela deve ser cheia de segundas intenções. Essa intenção não foi tão sexual assim, mas eu acredito que ela também faz parte do processo. Porque quando o relacionamento não tem comunicação, não tem um clima leve, não vai ter sexo saudável. E o sexo é um dos pilares do relacionamento, assim como a comunicação. Se você precisa de ajuda, eis-me aqui para te ajudar. Até o nosso próximo encontro.